Oi para todo mundo falando da Parashá, Rabbeinu Roni Hadidiel Meir Carmos. Voltamos à primeira posição como apresentador, eu. Apesar que estamos se aproximando mais do mês de Adar, mas já trocamos aqui de novo. O chá continua sem açúcar, acho, mas tudo bem. Se Deus quiser, vai chegar o açúcar ainda. A gente agradece de novo as doações da 2 semanas atrás que a gente agradeceu também, o apoio de vocês também. E a gente está na segunda Parashá dessa semana, que é a Parashá de Vairá. Queria lembrar também para todo mundo que tem mais uma coisa importante para lembrar, que as Parashot que a gente está falando agora, a série que a gente está passando agora das Parashiot, são em hebraico, né? Shmot Vairá, Bo Beshalach, Mishpatim Mitro, que formam as letras da palavra Shovavim. Shovavim são travessos em hebraico. E quer dizer, os filhos travessos. Os filhos travessos, e os cabalistas costumam falar muito que essas Parashiot têm muita força para poder elevar uma pessoa dos pecados que ele cometeu durante a vida. Na juventude dele. Na juventude, especialmente, que a gente faz muita besteira, né? Então, esse é o momento também todo o processo de redenção que a gente vê aqui do povo de Israel representa, hassidicamente, também uma redenção atual também que a gente passa, porque a gente sabe que pela Hassidut, né, as Parashot estão conectadas historicamente também com fatos que estão acontecendo conosco a nível particular e com o povo a nível no coletivo também. A nível da semana. A nível da semana também. E aqui a gente começa, na verdade, na Parashá, os milagres, né, as 10 pragas que foram enviadas sobre o Paró. Eu vou jogar uma pergunta no ar, né, que é uma pergunta que costuma perguntar, na verdade, né? Na verdade, a gente está passando por um ano aqui. São 12 meses de praga, né? Foram 12 pragas, cada praga, de acordo com o Rashi traz aqui, ele falava que passava um mês. Eles passaram um ano inteiro, né? Foi um ano meio infeliz lá, né, no Egito. Até o Egito está acabado, né? Até o povo de Israel saiu de lá e não deixar nada. Muitas vezes aparece aqui o motivo das pragas, né? Que era para ensinar Paró, para ensinar o povo. No final das contas, né? Para que Deus precisava fazer tantas pragas? Não bastava pegar o povo de Israel e falar: meu povo tem que sair de Israel, né? Abracadabra, todo o povo se eleva lá do Egito, tira eles para fora, leva até a terra de Israel, sei lá, tapete mágico, faz o que você quiser, leva para a terra de Israel e acabou a história. E os egípcios que fiquem procurando lá os judeus. Para que tem que fazer essa história toda, com 10 pragas, sangue, e rãs, e não sei o que, toda essa história toda, e gradativamente também, e dar oportunidade para a paródia o tempo todo ficar duro também, se endurecer o coração. O que Deus quer com essa história, no final das contas? Qual o objetivo aqui de Deus com as pragas? Você está sendo bonzinho, porque você pode até pensar num roteiro até pior. Uma praga só. Não, se você está falando em retirar o povo de uma vez e deixar o Egito lá, dá uma praga que acaba logo com o Egito. Você dá logo um Makat Bechorot, um mega Makat Bechorot, não só Bechorot, mata também outros filhos do Egito. Você só precisa de um dizer, que nessa noite vai passar o anjo da morte e vai matar 3 crianças de cada. Depois disso, você pode tirar o povo de Israel, ninguém vai acordar, ninguém vai se levantar no Egito e o povo vai sair. E então, o que é toda essa história? Apesar que sobre isso tem uma resposta. Sim. Uma resposta possível, né? O que foi tão terrível na morte dos primogênitos que quebrou o povo do Egito? Então, na verdade, para isso tem uma resposta, na minha opinião, né? Porque está escrito que todas as pragas vinham de uma maneira muito organizada, né? Moshe Rabbeinu falava: amanhã, meio-dia, 00, vai bater as rãs aqui no Israel. Amanhã, meio-dia, vai começar o sangue no rio. E quando vai ter durante 2 semanas, e depois vai parar exatamente nessa data. Quando uma pessoa tem um sofrimento que ela sabe exatamente quanto vai ser, como vai ser, quando vai começar, quanto vai parar, já é meia resolução, né? Meio como se fala? Meia consolação. Consolação. Porque você sabe quando começa, quando para, sei lá, quando você tá com... Você chega, sei lá, você faz um trabalho, você faz uma cárie, né? Tá doendo. Não, vai doer 1 dia, 2 dias, depois vai passar. Mas tá doendo, mas a gente vai demorar 1, 2 dias. Mas se começa a doer alguma coisa e não passa, você fala: quanto tempo eu vou ter que sofrer com isso ainda? Quer dizer, quando você sente que você perde o controle, daí você quebra. Isso aconteceu com o povo do Egito, porque quando Deus deu as pragas, foi tudo bem organizado. Quando foi a praga dos primogênitos, está escrito que as mulheres egípcias, elas tinham relações com vários egípcios.
Então, os filhos que estavam lá, muitas vezes, eram primogênitos de outros homens também, que o marido não sabia. E quando começaram a morrer os primogênitos, não eram só os primogênitos na família, de acordo com os que os homens estavam vendo os maridos. Começou a morrer vários filhos. E aí, as pessoas falaram, parece que o Moshe Rabbeinu perdeu o controle da situação. Até agora o que ele falava acontecia. Agora que ele deu uma praga e a praga perdeu o controle. Na hora que as pessoas sentiram que perdeu o controle, mano, em hebraico se fala, né? Balabait estagueia, né? Quer dizer, o dono perdeu ou ele, ou Deus, alguém perdeu o controle da situação agora e não sei até. É por isso que eles falam, o Egito vai morrer, todo mundo vai morrer. Por que todo mundo? O Egito? Não, a gente está vendo que tá muito, a praga está mais do que foi prometida. Mas como eu hoje estou de calmos e você está de rabino nervoso, eu estou nervoso. E você está entusiasmado, eu vou voltar à sua pergunta. Eu vou ser fiel à sua pergunta original, que é, por que não acabar isso logo de uma vez? Para que precisa de todo esse processo? Então, você, com o tempo que você me deu, você me fez lembrar uma história de um grande chefe que está sendo entrevistado num programa de televisão. Um chefe que escreveu um livro de culinário espetacular. E falam para ele, uau, você está promovendo esse teu livro novo, muito bom. Você não quer fazer aqui ao vivo, no nosso programa, uma das receitas do livro? Ele fala, ótimo, eu vou fazer uma das receitas do livro. Vocês têm um livro aqui, um exemplar? Tragam para mim o meu livro, eu vou ler a receita que eu escrevi e a gente vai fazer a receita. E aí o entrevistador fala para ele, peraí, você que escreveu o livro, você é o autor do livro, para que você precisa do livro e abrir o livro aqui, e ler o livro aqui ao vivo, e ver todos os ingredientes e como tem que fazer, e fazer? Faz direto, vai lá na cozinha do nosso programa e faz um dos pratos do teu livro. Procede a pergunta, né? Qual seria a resposta para esse lado? A resposta é que quem está assistindo o programa, é muito importante para ele entender o processo de uma coisa, como ela é feita. Lê o livro. O chefe não está lendo o livro para ele está lendo o livro para todos os espectadores entenderem como essa receita vai ser feita. Ele leu o livro, ele leu a receita, depois ele fez na prática. Os nossos sábios dizem que Deus, quando criou o mundo, ele abriu a Torá e ele escreveu o plano do mundo, ele tem o plano do mundo que ele escreveu, que é a Torá, que a Torá antecede o mundo a nível celestial, e ele abre a Torá e de acordo com a Torá ele criou o mundo. Então, de certa maneira, os cabalistas querem dizer que é importante a gente aprender processos. Você precisa aprender os processos, como as coisas evoluem. E a Torá também, ela makpidá, ela quer que você aprenda processos. No caso do Egito, isso é bem exemplar. No Egito, de maneira mefurá, de maneira explícita, Deus está dizendo, eu vou fazer isso para que os egípcios entendam que eu sou o Deus. Tanto é que as pragas no início, elas não vão arrasando direto. Elas primeiro destroem a economia, ela primeiro ataca com sangue o Nilo, que era a base da agricultura, da economia egípcia, mas eram terremotos para tentar criar uma consciência nova. Então, de modo geral, tem todo um processo evolutivo e educacional que Deus está fazendo tanto com os egípcios quanto com o povo de Israel. Porque no final das contas você não quer arrasar um inimigo, você quer no final das contas fazer com que ele também, Lemanidu Mitzrayim, para que os egípcios saibam que eu sou o Deus. Essa é a abordagem de modo geral. Então as pragas não tem só um lado instrumental de tirar o povo do Egito. Para tirar o povo do Egito não precisa nada. Você pode fazer uma coisa muito mais, pode ser muitos milagres que aconteceram com o povo de Israel que nem aparecem, que eles nem souberam que aconteceram. Antes de entrar em Israel, que pedras caem em povos do lado da terra de Israel, e depois o Am Israel passa e o Am Israel nem sabe direito o que aconteceu com os outros povos que estavam no caminho. Que Deus limpou o caminho antes que o povo de Israel passou lá. Isso aí não tem nenhuma importância educacional. No caso do Egito, não é só tirar eles, é toda uma consciência que Deus estava querendo influenciar tanto a sociedade egípcia quanto o povo de Israel. E para isso são vários estágios, é um processo. E as pragas vão chegando nisso. E que vão tentando levar uma consciência maior. Se a coisa não funciona, Deus, como se diz, vai cada vez mais pegando pesado. Então a gente tem que tentar entender sempre os sinais na vida que Deus está começando a pegar pesado com a gente, antes que as pragas, mesmo pessoais, começam a ficar maiores em outra magnitude. Na verdade, completa a tua ideia também, que
como eu vejo as pragas também, né, existem dois pontos, um racídico mais profundo, né, e um básico também, na minha opinião. O básico, né, no entendimento também, acho que se eu abranjo mais a pergunta, né, eu poderia dizer, por exemplo, se a intenção das pragas era porque o povo de Israel creia em Deus, vamos dizer, não, deixa o Egito para o lado, não, que a gente quer fortalecer a crença, a fé do povo de Israel, poderia só fazer a revelação do Monte Sinai e acabou. A revelação do Monte Sinai, as pessoas viram Deus, olharam, Zekeli vai também na abertura do mar também, Zekeli vai tiveram uma profecia que viram Deus, não precisa mais prova do que isso, não precisa fazer milagres para provar quando uma pessoa veja, mas se fosse assim, teria um outro problema, na minha opinião, que quando não há uma preparação psicológica para ver Deus, mesmo quando se vê Deus, a pessoa não vai mudar o seu comportamento por causa disso, né? A gente vê no Eliyahu Be'ar Carmel, né? Eliyahu, quando fez os milagres na montanha do Carmel, que baixou fogo do céu e comeu o sacrifício, as pessoas ajoelharam e falaram: Hashem Elohim, Deus é o Senhor. E o próprio povo de Israel na saída do Egito. E né? o próprio no povo mar. No mar também. Teve o problema do bezerro, óbvio que foi tem que a gente logo depois de toda a revelação, teve uma... A gente vai falar sobre isso também na continuação, mas sim, a gente vê que nem sempre, né, um milagre muito forte pode mudar a pessoa por dentro, uma coisa mais externa. Para que o milagre possa atuar de maneira interna, tem que ter uma preparação para isso. Que nem que os Hassidim falam que antes da tefilá tem que se preparar para a tefilá, né? Gumará escreve, tem que ter uma preparação para você poder aspirar aquele milagre, aquela tendência espiritual. Então isso me lembrou uma pequena história, talvez que a gente termina também, do Rabino de Lubavitch. Se conta que uma vez alguém conectou o Rabino de Lubavitch a um cientista famoso da NASA, judeu, que estava muito afastado do judaísmo. Ele é ateísta, evolucionista, ele não tinha nada a ver com o judaísmo. Então ela falou: quem sabe você falar com o Rabino de Lubavitch, ele também sabe bastante ciência, você conversa com ele, pode ser um desafio para você. Falou: tá bom, vou conversar com ele, né? E aí conversou, depois começaram a escrever em cartas, ele perguntou para ele sobre perguntas de evolução, perguntas entre Torá e Madá, né, entre Torá e ciência, estirot, como se fala, contradições, etc. e tudo. E o Rabino de Lubavitch foi escrevendo resposta. Num determinado momento, o Rabino de Lubavitch recebeu uma carta escrita assim: seguinte, Rabino, eu não concordo com as tuas respostas, eu sou cientista, eu acho que eu vou propor melhor uma boa ideia para o Rabino, que o Rabino trate dos assuntos espirituais e que eu trate da ciência, porque quando o Rabino fala de ciência, não sai coisas certas. Assim que ele escreveu para ele, uma carta muito forte, assim, né? Então, a carta seguinte que o Rabino Lubavitch escreveu foi só sobre assuntos religiosos da Torá. Ele parou de falar completamente a discussão das ciências. E o cientista ficou todo feliz, ele falou: eu coloquei ele no lugar certo. Como se fala em português, né? Sabe que o Bamacom tem não sei como se fala em português. Eu consegui... Foi enquadrado, né? Consegui colocar ele, explicar para ele que Rabino não é cientista e deixa ele isso de lado. E passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o homem continuou conversando, começou a se infiltrar mais na Keilah, na congregação judaica. Passaram uns 10 anos, ele fez chuvá também já, começou a colocar tefilim, Shabbat e tudo, e chegou a um ponto que ele resolveu que é o momento de passar as crianças para um colégio judeu ortodoxo também. Ele escreveu para o Rabino Lubavitch: amigão, né, meu amigão, como vai, não sei o que, resolvi passar todos os meus filhos agora para um colégio ortodoxo, eu sei que você vai ficar contente com isso, estou te contando isso então. Aí o Rabino escreveu de volta assim: fico muito feliz que você fez o último passo na sua transição de volta ao judaísmo, né? Agora eu gostaria de voltar ao assunto que a gente estava 10 anos atrás, que você perguntou sobre evolução, e explicar por que você está errado. E aí começou a explicar. E no final da carta ele escreve: você deve começar a pensar então, por que eu não continuei a discussão há 10 anos atrás? Ele falou: eu percebi há muito tempo que para poder convencer uma pessoa, às vezes racionalmente, tem que passar por um processo espiritual antes, para a pessoa estar preparada para receber as ideias que eu venho passar, mesmo que sejam ideias científicas que eu venho passar aqui. Tinha que amadurecer ainda. Então eu queria esperar você amadurecer para poder explicar para você de maneira científica também o que eu queria falar para você. E aqui também a mesma ideia, né? O povo de Israel vai receber a Torá, mas não adianta só explicar a Torá para ele. Tem que fazer uma preparação psicológica, psiquiátrica, não sei, criar um povo que sente a conexão com Deus, que sente toda uma predisposição, um Deus que vem, que ajuda você, que te tira, que te ajuda, que separa sempre você dos teus inimigos, que dá essa preparação, uma preparação durante 1 ano para as pessoas poderem estar subjugadas frente a Deus com amor para poder receber a Torá. Essa foi a preparação do povo judeu. Em breve que nós também podemos ver acabar a preparação e também receber a nossa Torá também diretamente na Torá. Para vocês todos, um Shabbat Shalom, tudo de bom. Shabbat a gente se fala semana que vem.